Ontem foi a vez do filho, hoje a do pai, de destratar uma nação estrangeira. E justamente uma daquelas nações mais buscadas hoje em dia, juntamente com a China, para debelar o problema do coronavírus. Vejamos o que diz aqui o nosso presidente. Mais de 2 mil. Ninguém está buscando lá em Cuba médico nenhum, não. Até porque, né? Se eles fossem tão bons assim, né? A formação fosse tão boa assim, teriam os médicos cubanos aqui na frente de pesquisas, na frente de grandes hospitais. Não temos. Nós sabemos que médicos ex-cubanos são nada mais, nada menos do que um objeto de venda por parte do governo cubano. Governo não, ditadura cubana. Eu quero saber se o governo da Itália, que mandou pegar uma brigada de Cuba que está chegando nos próximos dias à Lombardia, se ele pensa a mesma coisa hoje que o Bolsonaro, que Cuba é uma ditadura. E também o Boris Johnson, sim, aquele primeiro-ministro, aquele flegmático primeiro-ministro da Inglaterra, que foi pedir socorro justamente a Cuba para resgatar aqueles mais de 1.000 passageiros do cruzeiro Bremer, MS Bremer, que estava sendo rejeitado nas Bahamas e ameaçava levar 54 suspeitos do coronavírus e mais de 5 infectados para a Inglaterra. Ia demorar mais 10 ou 15 dias para chegar lá. E Cuba recebeu de braços abertos aquele pessoal. Isso causou uns problemas terríveis para os nossos diplomatas que precisam tratar com a China e mesmo com Cuba, porque há uns dias aí o Ministério da Saúde aventou a possibilidade de reconvocar aqueles médicos cubanos que quase foram expulsos pelo Bolsonaro e só não foram expulsos porque eles foram embora antes. Então o Ministério da Justiça, do Ministério da Saúde, estava tentando reconvocar esses médicos justamente para atender às populações, sobretudo aquelas mais necessitadas da Amazônia, do Nordeste, que estão lá abandonadas depois que os médicos foram embora. E agora vem o Bolsonaro com esse disparate, inclusive querendo desmentir as suas autoridades do Ministério da Saúde, dizendo que não ia convocar cubano lá fora, apenas os cubanos que teriam ficado aqui em território brasileiro. Vejamos aqui. Outras nacionalidades? Olha só, a imprensa está noticiando que a gente vai convocar cubanos, não é isso? Tá? Ele está dizendo, a imprensa está noticiando que nós vamos convocar cubanos. Não é isso. Não foi o que o Ministério da Saúde falou para os jornalistas há uns 3 ou 4 dias passados, quando disse da possibilidade de reconvocar aqueles médicos que foram embora justamente com medo do governo Bolsonaro, que é tanta grosseria, que vai repercutir negativamente nossa imagem internacionalmente, neste momento, porque necessitamos urgentemente da ajuda desses países. China, por exemplo, a China está auxiliando a Itália, que passou a dominar agora, né, o número de mortos, já ultrapassando a China. A China que voltou a viver dias quase que normais, abriram recentemente os seus cassinos lá em Macau. Então, é neste momento que o presidente, em vez de ter uma palavra, ou se ele não for capaz, não é, de falar coisas conexas, que pelo menos fique calado ou evite o assunto e não agredir gratuitamente um amigo tradicional do Brasil, aliás, que sofreu um refluxo hoje em relação ao coronavírus, porque ontem eles tinham anunciado que haviam passado um dia, pelo menos, sem registro de novos casos. E hoje voltaram a ocorrer 5 novos casos, aumentando para 16 o número dos casos confirmados do vírus. E isso porque
as autoridades cubanas dizem que ainda não há aquela conexão local, não é, do vírus. Foram 4 cidadãos estrangeiros e um cubano, mas que tinha vindo da Itália. Vejamos aí o que diz a jornalista da Telesur. Jueves fueron confirmados 5 nuevos casos de COVID en Cuba, 4 extranjeros y una cubana que regresó desde Italia. Con estos 5 nuevos casos ya suman 16 los casos confirmados. Agora vamos ver como Cuba está auxiliando outros países. 2 brigadas de médicos cubanos para prestar servicios en esos países y brindar apoyo en el enfrentamiento a esta pandemia. Este sábado también estarán viajando hacia la região de Lombardía. Então eles vão enviar essa brigada para a Lombardia, que é justamente o epicentro da doença lá na Itália. Isso depois de enviarem 2 outras brigadas para o Suriname e para Barbados, lá no Caribe. Italia, otra brigada médica para también prestar ayuda a esa región de Italia. Otro aspecto importante a destacar es que hoy en la mañana se realizó la evacuación de un ciudadano estadunidense. Então, aqui é que é importante lembrar, inclusive para o nosso presidente, hoje as autoridades promoveram a evacuação de um cidadão norte-americano, de um cidadão estadunidense. Que se encontraba dentro de estos casos confirmados de COVID en el país. Una nota emitida por el Ministerio de Salud Pública de la isla asegura que el ciudadano estadounidense viajó con su esposa en un avión ambulancia y esta evacuación se realizó a partir de respondiendo a una solicitud de los familiares de este ciudadano y de un interés oficial de la Embajada de los Estados Unidos. Olha aí, o interesse oficial da Embaixada dos Estados Unidos en La Habana. La nota emitida por el MINSAP también asegura que las autoridades sanitarias de la isla realizaron esta operación de evacuación cumpliendo con todos los protocolos establecidos en las normas internacionales. Bolsonaro parece que ainda não entendeu que o coronavírus veio justamente para acabar com todos aqueles mitos, aqueles preconceitos contra governos populares, principalmente, não é? Porque é justamente a China que está dominando a tecnologia, inclusive das doenças, juntamente com Cuba. Sim, ele nega que Cuba não tem tecnologia, mas vá perguntar para as populações nossas, carentes, necessitadas, que eram atendidas pelos médicos cubanos e hoje estão completamente abandonadas, porque o governo não soube preencher o lugar daqueles médicos que foram embora para Cuba com receio de represálias por parte do Bolsonaro, como ele gostava de falar na campanha eleitoral.